Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos corrigir os exercícios do assunto 11, que fala ali sobre o núcleo da célula e também o tipo de divisão celular mitose. Então logo aqui na primeira tela nós já vemos aqui, a divisão celular ocorrendo tanto em célula vegetal como em célula animal. Então vamos à correção dos exercícios. Exercícios propostos. O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. Então, é aquele que tem, o núcleo delimitado pela membrana da carioteca. Vamos ver quais dessas aí estão certas. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Então, vamos lá. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos? Sim, os cromossomos é o DNA de forma condensada e o material genético fica ali, então tá certo. 2. Os nucleolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos por DNA? Na verdade, eles são constituídos por RNA. Então, aqui está errado. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa? Sim, tá certinho. O 4. O nucleoplasma ou suco nuclear é formado por água, ribossomos e material genético? Não tem ribossomos, dentro do nucleoplasma. O ribossomo ele fica na parte de fora, que no caso é na citoplasma, aderidos ali ao retículo endoplasmático rugoso e aderidos também alguns, ali na carioteca, mas no nucleoplasma, no núcleo não tem ribossomo. Então a que está certa aí é só A1 e A3, letra D. 2. O estudo do núcleo da célula é um tanto complexo, pois devemos levar em consideração o momento vital da célula, se ela está em um período de divisão ou um período de intérfase. Na intérfase, a célula produz proteínas e aumenta de tamanho e seu DNA se duplica. A intérfase é mais longa do que a divisão celular propriamente dita. Assinale a alternativa que indica todas as estruturas presentes no núcleo de uma célula eucarionte durante o período da intérfase. Então, tudo que está dentro do núcleo no período da intérfase. Carioteca é a membrana que reveste o núcleo, então vai sempre ter, está falando de uma célula eucarionte, tá? Então, carioteca é algo que tem que ter. Aí, no caso, a cromatina vai ter? Vai, porque a cromatina é justamente aquela composição de ácido nucleico que vai formar ali o DNA e também proteínas. Então, cromatina tem? Tem. E os cromossomos? Cromossomos ainda não vai ter, porque cromossomo é só quando o DNA ele vai fazer o quê? Se condensar. E isso acontece aonde? Lá na primeira fase da divisão celular, que é a prófase. Na intérfase ele ainda não está condensado. Então, a letra A não é. Carioteca vai ter, óbvio. Nucleolo também tem. E cromatina também tem. Então, a resposta aqui, todos esses componentes aqui vão estar no período da intérfase dentro do núcleo de uma célula eucarionte. Tá? Então, é a letra B a resposta. Aí na figura 3, na questão 3, a figura a seguir ilustra o ciclo celular. Então essa parte aqui, G1, S e G2 são as fases da intérfase. É quando a célula ela está ali aumentando de tamanho, duplicando o DNA, ela está fazendo ali a preparação para quando chegar nessa fase aqui, que é justamente a divisão celular. Então ela vai ficar ali a maior parte do tempo em intérfase e um curto período se dividindo. Então, na célula somática de um organismo diploide em que 2N é igual a 20, espera-se encontrar o quê?
Então, a célula somática são todas as células que nós temos no nosso corpo, com exceção dos gametas, tá? Que seriam células reprodutivas. Os gametas, que são as células reprodutivas, eles são haploides porque eles carregam metade da quantidade de cromossomos da espécie. Todas as outras células que nós chamamos de somática vão ser o quê? Diploide, porque carrega a quantidade total de cromossomos da espécie. No nosso caso, o ser humano, são 46 cromossomos. Então, nesse exemplo aqui, ele falou que uma célula diploide é 20, né? Então, 20 cromossomos. Então, espera-se encontrar o quê? Que 40 moléculas de DNA em G2? Sim, né? Porque olha só, G2 é uma fase da intérfase que vai vir depois da S, e na fase S é justamente onde acontece a duplicação no DNA. Se uma célula normal tem 20 cromossomos, quando ela chegar nessa fase aqui, ela vai duplicar, então vai passar para 40. Então, na fase G2, que é a fase logo em seguida que vai vir aqui da S, que é onde duplica ali o material genético, então a fase seguinte eu já vou encontrar o dobro da quantidade de cromossomos da célula? Já, porque ela já vai ter acontecido o quê? A duplicação. Então, vai ter 40, né? O dobro de 20 é 40. Então, aqui, ó, a letra A já é a resposta. Questão 4. Ciclo celular, representado na figura, compreende duas etapas: intérfase 1, com fase G1, G0, S, G2, e a divisão celular, que está representada pela letra M, que pode ser mitose ou meiose, né? Assinale a alternativa correta em relação a essa figura aqui. Na fase S, ocorre a duplicação do DNA? Sim, né? A gente já viu, inclusive na questão anterior, que é o que acontece justamente nessa fase S aqui, que está em vermelho, ó, que é a duplicação do DNA. Mas vamos ver o que está de errado nas outras, né? Porque aí a gente já logo de cara já pegou a letra A como resposta, mas vamos ver o que está errado nas outras. Então, na fase G1, a célula encontra-se com todo o DNA duplicado? Não, só vai duplicar na S, a G1 vem antes, então não é aí que vai acontecer a duplicação. A etapa de intérfase é longa nas células de embriões em desenvolvimento? Não, a intérfase tem que ser curta, porque já está crescendo ali o embrião para virar um feto, né? Desenvolvimento embrionário é rápido, né? Então, eu preciso que as células não fiquem muito tempo em etapa de intérfase. Ela precisa estar se dividindo o tempo todo para que possa dar origem ao novo indivíduo. O tempo do ciclo celular é igual para todas as células? Não, né? A gente até viu alguns exemplos. Por exemplo, a célula do intestino, o ciclo celular é de 24 horas. As células da pele, tecido epitelial, 15 dias aproximadamente, né? 2 semanas a gente troca de pele. As hemácias duram de 90 a 120 dias. Então, cada uma vai ter um ciclo celular diferente. Não é igual para todas. As etapas G0 e G1 só ocorrem antes das divisões mitóticas? Não, a intérfase, né, que compõe ali essas etapas G1, G0, S e G2 acontece antes de qualquer divisão celular, seja mitose ou meiose. Então, realmente, a resposta aqui que está correta é a letra A. Questão 5. O esquema abaixo representa uma etapa da divisão de uma célula, em que os cromossomos duplicados estão migrando para os polos da célula. As letras representam os genótipos dos dois locos gênicos. Então, locos gênicos é a posição que o gene vai ocupar ali no cromossomo. Então, esse gene A está nessa posição aqui, o gene B nessa e assim por diante. Aqui está o dominante, aqui está o recessivo. Porque lembra que o dominante é representado pela letra maiúscula e o recessivo é representado pela letra minúscula. Então, ali tem uns cromossomos que estão sendo puxados para cada polo da célula pela fibra do fuso, né, ou fuso acromático. Então, aqui, ó, esses dois cromossomos estão sendo puxados para lá e esses dois para cá. Em que fase que isso acontece, né?
é na fase da divisão celular chamada anáfase. Então, vamos ver aqui qual a resposta para essa questão. Então, imediatamente após a etapa de divisão, qual é a etapa? A anáfase, representada no esquema, forma-se. Então, vamos lá. 4 núcleos filhos com um cromossomo duplicado em cada um? Não, na verdade são 2 núcleos filhos, né? Porque vai fazer um núcleo aqui e o outro núcleo aqui para originar o quê? 2 células, né? Então, imagine que isso aqui está se dividindo ao meio. Isso aqui vai ser uma célula, isso aqui vai ser outra célula. Quantos núcleos tem aqui? 1 para cada célula. Aqui está falando 4 núcleos? Não, aqui vai ser formado 2 núcleos apenas. Tá? Então, ó, esse aqui que está falando 4 núcleos, esse aqui também está falando 4 núcleos, então já não vou nem considerar. Vamos passar logo para a letra C. 2 núcleos filhos com um cromossomo duplicado em cada um? Não, aqui nós temos ó, um cromossomo duplicado e outro cromossomo duplicado. Então, são 2 cromossomos duplicados para cada um. 2 núcleos filhos com 2 cromossomos duplicados em cada um. Isso. Então, aqui ó, a resposta é a letra D. Então, é o que você está visualizando aqui na figura. Então, a figura já é a resposta para esse exercício, né? É só saber interpretar. Questão 6. As células em geral são estimuladas a se dividirem quando atingem um determinado tamanho, assim como por substâncias denominadas fatores de crescimento celular, passando pelo chamado ciclo celular, que é subdividido em 3 fases, G1, S e G2. Assinale as preposições em relação ao ciclo celular e assinale verdadeiro ou falso, né? Então, vamos ver o que está verdadeiro ou falso aqui. Deixa eu só trocar de caneta, porque essa aqui fica muito grossa. Peraí. Na fase S, ocorre a duplicação do DNA? Sim, né? Então, essa aqui é verdadeiro. Na fase G2, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos? Não, pareamento dos cromossomos homólogos só vai acontecer aonde? Lá na divisão celular. Tá? Então, essa daqui é falsa. 3. Na fase G1, todo o DNA está altamente condensado? Não. Quando se condensa o DNA? Lá na fase da prófase, que é na divisão celular. Tá? Então, não acontece isso na intérfase. Vai acontecer quando a célula já estiver se dividindo. Tá? Essa aqui também é falsa. A 4. A fase S só ocorre em células que entram em mitose? Não, a fase S, que faz parte ali da intérfase do ciclo celular, assim como a G1 e a G2 também, ocorre em células que vão entrar em mitose ou em meiose. É uma fase que vai anteceder a divisão celular. Não importa se é mitose ou se é meiose. Então, aqui está falando que é só mitose, então também está errado. Tá? E a 5. Na fase G1 e na G2, as células apresentam a mesma quantidade de DNA? Não, porque entre elas aqui, ó, na G1, aí vem a fase S e depois vem a G2. Na fase S acontece a duplicação. Então, a quantidade de cromossomos que eu tinha aqui vai ter o quê? O dobro. Então, não é a mesma quantidade. Essa daqui também vai ser falsa. Então, ficou verdadeiro, falso, 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 né? Então, vai ser aqui, ó, a letra C, né? A resposta. Ok? A mitose é um tipo de divisão celular. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, na forma em estabelecer a relação correta entre as fases da mitose e os eventos correspondentes. Então, vamos lá colocar aqui, né, correspondente. Então, formação da placa equatorial pelos cromossomos. Então, essa fase é a metáfase, né, onde os cromossomos eles ficam ali arrumadinhos bem no centro da célula, que a gente chama de placa equatorial ou placa metafásica.
Então, isso acontece na metáfase. Migração dos cromossomos homólogos para os polos opostos da célula. Então, depois da metáfase, cada cromossomo vai ser dividido ali, né, metade para cada lado da célula, vai migrar para um polo da célula. Isso acontece em que fase? Na anáfase. Desespirilação dos cromossomos. Então, logo depois que acontece a separação ali, né, na anáfase, vai começar a próxima fase, que é a telófase. E uma das coisas que acontece é justamente os cromossomos que foram condensados ou espiralizados lá na prófase, que é a primeira etapa, vai acontecer agora de desespiralizar na telófase, que é a fase ali, né, número 4. E desaparecimento do nucleolo acontece lá na prófase, que é a primeira fase. Então, a ordem aqui ficou 2, 3, 4, 1, letra A. Ok? 8. Células de embrião de drosófila, então aquela mosquinha, né, da fruta, da banana, na célula, né, somática, ou seja, diploide, a quantidade de cromossomos que encontramos é 8. Que estavam em divisão. Foram tratadas como uma substância que inibe a formação do fuso, impedindo que a divisão prossiga. Após esse tratamento, quantos cromossomos e quantas cromátides, respectivamente, cada célula terá? A quantidade de cromossomos não muda, né? Continua sendo 8, que é a da espécie. Só que aqui, lá na intérfase, aconteceu o que? A duplicação desse cromossomo. Então, o cromossomo continua sendo 8, só que cada cromossomo vai ter o que? As suas cromátides irmãs duplicadas. Então, vai ficar ali, né? Depois, quando se dividir com 16, né? Dobro de 8 é 16. Então, 16 cromátides irmãs. Então, eu vou ter 8 cromossomos com 16 cromátides irmãs. Para quando essas cromátides irmãs forem ser separadas para formar cada célula individual, né? Cada perninha ou cada cromátide irmã vai para um lado, formando ali duas células com a mesma quantidade, que vai ser 8 cromossomos. Ok? 9. A figura representa uma célula em uma das fases de certa divisão celular. Então, aqui, ó, eu ainda tenho a carioteca, a duplicação do centríolo que foi feita lá na intérfase está aqui, e os cromossomos ainda estão dentro, né, do núcleo da célula. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Supondo que essa divisão celular concretize, gerando né, células filhas, pode-se afirmar que então serão originadas 4 células filhas geneticamente idênticas? Não. Na mitose, como é que acontece? Uma célula, então aqui, ó, uma célula, vamos supor com 46 cromossomos, né, que é o da espécie humana, vai se dividir em 2 novas células, também com 46 cromossomos cada uma. Então, vai ter 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomo. Então, aqui você está falando de 4 células? Não, vão ser 2. Geneticamente idênticas a quem? A que originou. Mas não vai ser 4 células. 4 células são originadas em que tipo de divisão celular? Que a gente vai ver na próxima aula, que é a meiose. Tá? Mas nesse caso aqui da mitose, não acontece 4 células, são só 2. Aí a letra B. Cada célula filha terá 4 cromossomos diferentes? Quantos cromossomos nós tínhamos aqui? 4. Então, eu vou ter cromossomos diferentes? Não. Se mantém geneticamente igual, eu vou ter cromossomos iguais e não diferentes. Tá? Letra C. Cada célula filha terá 2 cromossomos diferentes? Aí, nesse caso aqui, ó, olha aqui. Eu dividi a célula. Vamos supor que aconteceu a divisão celular na metade aqui, ó. Aqui vai ser uma célula, aqui vai ser outra célula, né? Então, 2 células filhas.
eu vou ter aqui, ó, 2 cromossomos de um lado e 2 cromossomos do outro, tá? Então são 2 cromossomos que vão ser praticamente iguais, ó, esse verdinho é igual a esse verdinho, esse roxinho igual a esse roxinho, tá? Então aqui, ó, terá 2 cromossomos em cada célula diferente? Vai. Aqui na letra B estava errado porque falou 4 e não são 4, né? Vão ser 2 cromossomos, ok? Então a resposta aqui é a letra C. Questão 10. A figura mostra uma célula numa fase da mitose. Que fase é essa? Então, observa aqui. Os cromossomos estão todos eles arrumadinhos, ó, um embaixo do outro, bem no meio da célula. E esse meio aqui da célula nós chamamos de placa equatorial ou placa metafásica. Se é placa metafásica, qual é a fase que eu estou visualizando aqui? É a metáfase, né? Que é quando acontece dos cromossomos estarem todos eles arrumadinhos assim, ó, um embaixo do outro, no meio da célula. Questão 11. O esquema abaixo ilustra as etapas do processo de divisão celular. Existem 2 tipos de divisão celular. Tem a mitose e tem a meiose. Assinale a alternativa que representa corretamente a correlação dos números com as etapas do processo de divisão celular. Então, olha só, aqui nesse número 1, a célula ela está ali se preparando para começar a dividir. Então, nessa fase aqui, ela está na intérfase. Aqui aconteceu, ó, a duplicação dos cromossomos. Qual fase da intérfase que acontece isso? Então aqui eu tinha dois cromossomos simples, ó, um vermelho e um azul. Aí ele duplicou na fase S da intérfase, né? Aí ficou ali, ó, com 2 cromátides irmãs para cada cromossomo. Então ele está duplicado, tanto o vermelho quanto o azul. Então essa fase aqui ainda é a intérfase, né? A fase S. Aí depois que a célula já se preparou, já passou por todas as etapas ali do ciclo celular, ela vai começar a se dividir. Se ela for fazer mitose, esses cromossomos aqui, né, vão ser divididos para cada célula. Tinham 2 cromossomos duplicados, agora eu vou ter ali 2 novas células filhas com 2 cromossomos simples. Então aqui nesse número 3 aconteceu a mitose, né, onde ali eu tenho 2 células filhas originadas com a mesma quantidade de cromossomos da célula que a originou. Se aqui tem 2 cromossomos, aqui também tem que ter 2 cromossomos em cada célula. A diferença é que aqui eles estavam duplicados e aqui não estão, mas a quantidade continua sendo a mesma. Já aqui na meiose, a gente vai estudar isso na próxima aula, mas já vamos ver aqui mais ou menos como é que acontece. Eu vou ter 2 divisões celulares, né, na meiose. Existe a meiose 1, que aqui está pelo número 4, e a meiose 2, que está aqui no número 5. Tá? Então, aqui, ó, de uma célula com 2 cromossomos duplicados, eu vou originar na meiose 1 2 células também com 1 cromossomo, né, duplicado para cada um. Então, aqui, ó, reduziu, né, a quantidade de cromossomo, por isso que a meiose 1 ela é conhecida como reducional. Então aqui tinha 2, agora tem 1 em cromossomos em cada célula, só que eles ainda estão o quê? Duplicados. Quando acontece a segunda divisão da meiose, que é a meiose 2, agora cada célula dessa daqui vai originar 2 novas células, agora com a mesma quantidade de cromossomos. Se aqui tem 1 cromossomo só, aqui também vai continuar 1 para cada. Só que aqui estava duplicado e aqui vai estar em forma simples, mas a quantidade é a mesma. 1 aqui e 1 aqui também. A mesma coisa acontece para essa outra célula. Ela vai se dividir em 2 novas células, filhas, né? Aqui tinha 1 cromossomo duplicado e aqui vai permanecer 1 cromossomo para cada um, só que de forma simples. Então, no final da história, a meiose origina 4 células com a metade da quantidade de cromossomos da célula
ou que originou. Então essa meiose 2 aqui, ela é chamada de equacional porque manteve a quantidade dessas células aqui. E a meiose 1 é reducional porque daqui para cá dividiu, né? Fez a metade. Então, na verdade, são 4 células filhas originadas ali do processo de meiose. Então, vamos ver o que está falando aqui, ó. Número 1, par de cromossomos homólogos. Sim, ó, par de cromossomos homólogos. 2, duplicação dos cromossomos. Sim, aconteceu a duplicação dos cromossomos. Ó, aqui tinha um cromossomo, 2 cromossomos, né, simples, e aqui vão ter 2 cromossomos duplicados com as suas cromátides irmãs duplicadas. 3, separação das cromátides. Sim, né, em 3 aconteceu a separação das cromátides. Dividiu aqui, né? Veio uma cromátide para cá e a outra cromátide para outra célula, e a mesma coisa com o cromossomo azul. 4, separação dos cromossomos homólogos. Então, aqui em 4, aconteceu a separação dos cromossomos homólogos? Sim, ó, o vermelho veio para uma célula e o azul veio para outra célula. Então, esse aqui é homólogo e esse aqui também é homólogo. E 5, separação das cromátides. Sim, ó, aqui teve a separação, uma cromátide veio para cá, a outra cromátide veio para cá. Essa daqui veio para cá e essa daqui veio para cá. Então tá certinho, né? Então a resposta já vai ser a letra A. Questão 12. É uma característica da mitose originar células filhas com o dobro do número de cromossomos da célula mãe? Não, não vai ser o dobro, né? Vai ser a mesma quantidade. Originar células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe? Também não, né? Não é metade, continua mantendo a mesma quantidade. Tipo de divisão celular utilizada para a formação de gametas? Não, a formação de gametas é a meiose e não a mitose. Originar células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe? Aí sim, né? Então a resposta aqui vai ser a letra D de dado. Questão 13. O crescimento populacional humano é produto da reprodução sem controle, que agrava os problemas de superpopulação mundial. Por outro lado, a reprodução nos organismos unicelulares ocorre por divisão celular, enquanto que nos organismos multicelulares, esse processo é responsável pelo crescimento e reparo de tecidos. Sobre o processo em destaque, analise as afirmativas abaixo. Número 1. A prófase 1 da meiose 1 possui 5 subfases: leptódeno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese? Sim, né? Nós vamos ver inclusive isso na próxima aula, quando eu falar de meiose, mas aí já vai adiantando para vocês, né? Que a prófase 1 da meiose 1 tem 5 subfases. Na telófase, os cromossomos começam a se desespiralizar e adquirem a forma de fita? Sim, né? Porque é um evento contrário do que acontece na prófase. Na anáfase ocorre a separação das cromátides? Sim. Na meiose 1 da metáfase 1 se caracteriza pelo alinhamento dos pares homólogos na placa equatorial? Sim, né? Sempre que acontecer a metáfase, os cromossomos eles vão ficar ali na placa equatorial. Então tá certo aqui também. E o produto da meiose são 4 células haploides? Sim, né? A gente viu naquele outro exercício. Então tá tudo certo, né? Então a resposta aqui vai ser a letra E. Questão número 14. O crescimento e a reparação dos tecidos, bem como a produção de gametas, ocorrem por meio do fenômeno da divisão celular. Considere que um organismo com 2N igual a 6, então ó, 2N significa que é diploide. Se é diploide, né? Então é uma célula somática, não é uma célula gamética, tá? Realizará a divisão de suas células somáticas. Ó, ela está até falando aqui, ó, células somáticas. O tipo de divisão celular e o número de cromossomos das células filhas
e a quantidade de células filhas formadas serão respectivamente. Então, se está falando de células somáticas, é mitose. Então, ó, letra A já não é, nem a letra C. Então, é mitose. Então, células, guarda isso. Toda vez que falar de células somáticas ou células diploides, né, eu tô dividindo ali uma célula e ela está fazendo a divisão celular do tipo mitose. Se ela tem 6 cromossomos, né, qual é o tipo de divisão celular? A gente já falou que é mitose. O número de cromossomos das células filhas. Então, olha só, quando acontece a mitose, as células filhas vão ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Então, também vai ser o quê? 6 cromossomos. E quantas células filhas vão ser formadas ali? Na mitose são o quê? 2 células filhas. Então, aqui, ó, mitose, 6 cromossomos e 2 células filhas. Letra B. Questão 15. O gráfico a seguir mostra variações da quantidade de DNA por núcleo durante o ciclo celular de uma célula animal. Então, aqui tem a concentração de DNA no núcleo e aqui o tempo. Em qual dos períodos encontramos o cromossomo constituído por 2 cromátides irmãs, ou seja, um cromossomo duplicado? Cada uma contendo uma molécula de DNA e a ocorrência de migração das suas cromátides irmãs para os polos das células respectivamente. Então, aqui quando ele está sendo duplicado, onde que acontece a duplicação do DNA? Lá na intérfase, né? Na fase S. Então, se aqui eu tinha, ó, uma quantidade X de cromossomo, aconteceu no caso ali a duplicação. Então, aqui, ó, duplicou e foi, né, para o dobro. Então, essa fase aqui T2 seria correspondente à fase S da intérfase. Então, onde que acontece de ter 2 cromátides irmãs ali? Vai ser, né, justamente nessa fase aí que vai acontecer aqui, ó. Duplicou, aqui, ó, eu já vou ter o cromossomo duplicado. Então, aqui eu já vou ter 2 cromátides irmãs, ok? E no caso aqui ele falou migração das cromátides irmãs para os polos da célula. Então, logo depois aqui, ó, que acontece a intérfase, então aqui seria como se fosse a fase G1, S, e aqui a fase G2, né? E aqui, ó, aconteceu de dividir, ó, dividiu a célula e ela voltou a ter a mesma quantidade que ela tinha de cromossomos antes. Então, aqui, ó, é onde acontece a divisão celular, que pode ser mitose, por exemplo. Então, a migração das cromátides irmãs para os polos da célula acontece em que fase da divisão celular? Na anáfase. Então, é aqui que está se dividindo, ok? Então, aqui, ó, eu dupliquei aqui, mantive a duplicação, e aqui, ó, eu justamente dividi. Então, vai ser T3 e T4, né? Letra C. Ele só colocou uma letra aqui diferente, porque se tivesse colocado G1, S, G2 e M, ficaria muito fácil, né? Então, ele só trocou as letras, mas se você já conhece esse gráfico aqui, você sabe qual que corresponde a cada etapa, tanto do ciclo celular como da divisão celular. Questão 16. Considere as afirmativas relacionadas à mitose. Então, vamos lá. O nucleolo começa a desaparecer na prófase? Sim. Os núcleos filhos são geneticamente idênticos aos núcleos dos pais? Sim, tá? As cromátides irmãs se separam no início da anáfase? Sim, vai uma para cada lado da célula, né? Polo da célula. Os cromossomos homólogos fazem sinapse na prófase? Então, olha só, sinapse, o que é isso aqui? É justamente o que os neurônios fazem, né? Aquela transmissão de impulso nervoso que vai de um neurônio, salta para outro neurônio, o nome disso, né, é sinapse. E é uma função do neurônio.
Então, se o neurônio está fazendo a sua função pertinente a essa célula, ou seja, o seu metabolismo celular normal, a sinapse vai acontecer em que fase, então, do ciclo celular desse neurônio? Quando ele estiver ali na intérfase, né, que é quando ele está ali desempenhando sua função, né, normal, e não na prófase, que seria o quê? Aonde acontece a divisão celular. Então, não tem nada a ver isso que está aqui, ok? Então, essa número 4 está errada. Um único núcleo dá origem a dois núcleos filhos idênticos, né? Isso acontece sim na mitose, que é o que está se referindo aqui. Então, a única que está errada é a número 4 e o restante está certo. Então, vai ser a letra B, né? Apenas a 1, 2, 3 e 5. A 4 está errada. E última questão, 17. A figura 2, que é essa daqui, representa de maneira resumida as fases da intérfase. Então, nós temos ali a fase G1, S e G2. E também da divisão, né, que chama de M, que pode ser tanto M de mitose como M de meiose, do ciclo de vida de uma célula, chamado ciclo celular. Então, em relação ao ciclo celular, assinale a alternativa correta. A M, né, M é a fase mais longa na maioria das células? Não, né? No caso, a fase mais longa vai ser a intérfase. Então, a célula passa muito mais tempo da sua vida em intérfase do que se dividindo. Tá? Então, aqui tá mais longa? Não, não vai ser mais longa. Em M, ocorre a duplicação dos cromossomos? Não, em M é onde vai acontecer a divisão. A duplicação dos cromossomos acontece aonde? Na fase S da intérfase. Em G2, ocorre a verificação do processo de duplicação do DNA? Sim, né? Tanto em G1 como em G2 acontece ali um ponto, né, de checagem, que é para a célula saber se ela tem que continuar a divisão, se está tudo ok, ou se tiver algum erro ali, pode originar uma doença ou até mesmo um câncer, né? A célula vai começar a se dividir de forma desordenada e formar ali o tumor. Então, ela faz esse processo de checagem, sim, para poder verificar se está tudo ok, porque se tiver alguma coisa errada, ela vai sofrer apoptose. E se isso não acontecer, é que gera a doença. Então, a 17 vai ser a letra C, ok? Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida em relação à mitose ou algum exercício anterior, é só mandar uma mensagem. E até o próximo assunto, que aí vai ser o outro tipo de divisão celular, né, que a gente vai estudar agora, que é a meiose. Então, até lá. Tchau, tchau.